Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast De Dentro para Fora. Hoje nós chegamos ao nosso último episódio do quadro Eu Já Passei por Isso. Foram encontros profundos, marcantes, histórias que atravessaram dor e revelaram esperança. Muitas mulheres passaram aqui com histórias profundas e marcantes. E aqui comigo no estúdio, a Paulina Bach, que está comigo nesse episódio incrível. Amiga, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mirtes, por esse convite para participar dessa série especial de 5 episódios com o título, o tema, Eu Já Passei por Isso. Para mim é um prazer estar aqui. E antes de apresentarmos a nossa convidada, quero te pedir algo muito especial. Escreva aqui nos comentários de que cidade está chegando esse episódio. Coloca para nós se é Brasil, se é o exterior e qual é a cidade. É lindo de ver aonde esse quadro está chegando, tantas cidades e tantos lugares. Aproveita também e deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse episódio tão incrível. E com o coração cheio de alegria, quero apresentar a vocês uma mulher incrível, inspiradora, Regiane, uma mulher que define-se como colecionadora de milagres. E não é só um milagre, são muitos milagres. É uma história de coleção de milagres. Regiane, seja muito bem-vinda ao quadro Eu Já Passei por Isso. Olá, Mirtes. Olá, Paulina. Eu quero começar aqui com meu coração quentinho, grato por esse convite tão especial. Me sinto verdadeiramente muito honrada, em especial neste dia, né? Que, como você comentou, a gente celebra 1 ano desse programa De Dentro para Fora e participar desse quadro especial nessa data festiva, para mim é uma grande honra. Então, desde já, muito obrigada e parabéns pela coragem, né? Chamar uma pessoa que se intitula uma colecionadora de milagres nos dias atuais é verdadeiramente um ato de coragem. Então, eu espero corresponder à sua expectativa, eu espero poder impactar a vida, né, de todas as mulheres, de todas as pessoas que nos assistem nesse momento. E eu vou procurar ser assim, o mais verdadeira e objetiva possível para vocês entenderem direitinho como é que foi esse meu processo, vários processos para chegar até aqui. É uma alegria para nós tê-la aqui conosco, né, Paulina? É uma alegria, uma honra. Regiane, que bom que você está aqui. E antes da gente começar a falar dessa coleção de milagres que você tem para compartilhar com a gente, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre identidade. Como foi esse seu processo da cura da sua identidade? Como foi para você viver a restauração da identidade e descobrir de fato quem você é em Deus? Nossa, profundo isso, hein, gente? Olha que desafio. Bom, para falar sobre a minha identidade, eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre a minha infância, né? Minha família, eu sou a filha do meio de uma família de 7 irmãos do interior de Goiás, uma família simples, humilde, uma família dividida, minha mãe, uma evangélica, e meu pai, um católico não praticante, que assim, me marcou muito na minha infância, não pela presença, mas mais pela ausência. E quando ele estava presente, eu me lembro, assim, desde muito cedo, desde a mais tenra idade, de muitos episódios de dor, muitos episódios de violência, muitos episódios que eu me senti desprotegida. Isso falando no contexto geral. Agora, indo para o específico, eu era aquela menina sonhadora, justiceira, inadequada, nunca me encaixava em nenhum espaço. Para mim era muito comum ouvir alguém pedir para eu falar menos, para eu calar a boca. Então, você imagina, ao longo da minha história, como que isso deve ter me marcado, né? E, por outro lado, eu me destacava em algumas coisas. Acho que todo mundo tem uma válvula de escape, né? E a minha válvula de escape sempre foi a educação. E sempre fui estudiosa, sempre fui dedicada e me destaquei nesses lugares. Acho que é por isso que eu estudei tanto a minha vida inteira, que foi
a âncora, né, que me fez encontrar este lugar mesmo de intimidade e me realizar de alguma forma. Pois bem, já na adolescência eu passei por um episódio bastante difícil, que foi a perda de um irmão, foi assassinado exatamente na tarde do Natal, então aquilo marcou muito a minha adolescência. E era uma pessoa que eu me relacionava muito, a gente tinha uma relação muito próxima, então me marcou demais. E ali foi outra ruptura muito significativa. E aí a gente se pergunta, né, o tempo todo, onde é que está Deus, como é que Deus permite, os porquês. Quando a gente está passando pela prova, a gente nunca pergunta para quê, sempre pergunta os porquês, né? E mesmo lá na minha adolescência, eu já sempre era muito questionadora. E assim foi a minha vida evoluindo. Me lembro de vários episódios de violência na minha família, minha tia, via minha irmã, via minha mãe passar por isso, até que chegou a minha vez. E aí foi crucial, porque para uma mulher que passa por qualquer tipo de violência, sempre começa pela violência psicológica, né? Vem depois aquela questão do material, a violência patrimonial, até chegar na violência física de fato. Então é todo um processo que a gente passa. E eu já, como eu disse, eu vi várias pessoas na minha família passar por isso, e quando chegou a minha vez, eu trago sempre essa reflexão, porque a gente chega num momento em que a gente duvida até da nossa própria sanidade. É uma verdade isso. O agressor, ele começa a produzir em você dúvidas, questionamentos sobre tudo, quem você é, porque eu permiti. As pessoas condenam muito, né, uma mulher que está nesse ciclo da violência, é por isso que hoje eu falo tanto sobre isso. E geralmente a mulher se esconde quando ela está nesse ciclo de violência. Muitas vezes ela esconde, ela tem vergonha de falar sobre isso que acontece. Há uma intencionalidade aí do agressor. Ele isola a mulher. Né? Ele isola a mulher da família, ele isola dos amigos, ele começa a limitar, porque é uma forma dele exercer a dominação. Cercear a liberdade, cercear o que ela usa, o que ela gosta. Então a identidade dela fica de novo num lugar destruída. De muita fragilidade, né? E para chegar nesse quadro, eu conheci uma pessoa ainda quando eu morava em Goiás e me casei, vim com esse casamento para Curitiba e vivi um conto de fadas. Imagina a menina simples do interior, casei, vim para Curitiba, capital ecológica, né, com um casamento que parecia assim um conto de fadas. E era assim que eu me sentia mesmo, uma adolescente num conto de fadas. E foi muito interessante. Hoje, pensando sobre isso, eu olho para trás e identifico que eu não me apaixonei pelo homem, né? Eu me apaixonei pelo pai, que eu não tive. Hoje, para mim, isso é muito claro. Ele era mais velho do que eu, 16 anos, ele já tinha passado por outro relacionamento, tinha filhos desse relacionamento, eu briguei por esses filhos na justiça. É assim, uma história, hoje nós não vamos ter tempo de contar tudo isso, mas vamos tirar um tempinho em outro momento. Mas onde eu quero chegar? Que quando a gente tem a nossa identidade deturpada, a gente não consegue evoluir em nenhuma área da vida. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, você veja quantas mulheres, Mirtz, você que tem passado muitas mulheres por aqui, que contam para você as dificuldades que elas tiveram na profissão, nos relacionamentos. Hoje nós temos muitas mulheres bem-sucedidas, realizadas e que estão sós. Por quê? Porque trazem consigo as dores de traumas que ela viveu, às vezes na infância, às vezes de relacionamentos anteriores. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa resgatar a nossa identidade em Cristo. Né? Não tem outro, nós somos chamados para a redenção e a redenção só acontece por meio de Cristo. Então não tem nada que a gente faça e que não estou menosprezando nada. Todo o trabalho de psicólogos, terapeutas, pastores, tudo isso faz parte. Com certeza. Mas verdadeiramente, quem resgata a nossa identidade é o Senhor Jesus. Ele cura a nossa identidade e na cura nós conseguimos esse resgate, que é esse processo mesmo. Exatamente. E eu passei por vários processos desse ao longo da minha vida, até que muito recentemente eu assumi a minha real identidade em Cristo. Então hoje eu falo, sem medo de errar, eu sou Rejane Barragan, uma mulher escolhida. Eu sou uma colecionadora de milagres. Eu fui escolhida para restaurar, para ajudar mulheres, para acolher e ajudar as mulheres também a encontrar a sua real identidade em Cristo, e nós juntas fazemos a diferença em todos os lugares que Deus tem nos colocado. É sobre isso, acolher, abraçar, identificar e ajudar nesse desenvolvimento.
E é lindo ver a identidade curada, ela abre espaço para que o propósito ocorra na vida da mulher. Com toda certeza, com toda certeza. E eu acho que é só através disso, primeiro, você se identificar, saber quem é Deus para que você possa verdadeiramente ser usada naquilo que o Senhor te fez para ser. Porque até então a gente faz muitas tentativas, né? Muitas tentativas, mas realmente quando o propósito de Deus nos alcança, e para isso nós precisamos estar na posição. Não é a gente que busca o propósito de Deus nos alcança a partir do momento que nós estamos aptas a receber. Eu brinco não, falo muito sério, que o Espírito Santo, o Senhor, está tão próximo de nós quanto nós o buscarmos. Aquela que busca mais, fala, Deus não tem filhinha amada, filhinha querida. Eu gosto de intitular que eu sou não só filha amada, mas eu sou mimada. E quando eu sei que tem alguém mais mimada do que eu, já quero saber logo o que está acontecendo. Sabe? Eu sou mãe de 3, né? Adoro. Então lá em casa é tipo assim, mamãe, quem você gosta mais? Que isso? E a gente tenta contornar. E eu acredito que com Deus é assim também. Então o Senhor vai estar tão próximo da gente, quanto mais nós o buscarmos. Se nós verdadeiramente buscarmos a palavra do Senhor, buscarmos ter intimidade com Ele, Ele está o tempo todo ali ao nosso alcance. Agora, se você busca muito, você vai ter muito. Se você busca pouco, você vai ter pouco. Aí você é filha mimada, se você busca bastante, você se torna filha super, hiper, hiper com mimada. Com certeza, quando o Senhor quiser abençoar, eu quero estar ali, do juntinho dele. E eu procuro também me assentar com essas mulheres que se prostram aos pés de Jesus. E estar aqui nessa mesa com vocês é muito sobre isso. É uma alegria para nós tê-la aqui conosco. Regiane, você se intitula Milagres, vários milagres, um atrás do outro. Uhum. Qual foi o milagre que você percebeu que, de todos, porque será que tem como a gente escrever milagrinho, milagrão? Nem sei se essa palavra está correta, gente. Mas digamos, qual foi o milagre que pontualmente mudou a história? Você pode nos contar? Posso, sim. Então, eu vou começar já a falar um pouquinho sobre os livros, né? Ah, sim, por favor. O primeiro livro que eu participei, 10 Mulheres, 10 Histórias de um Só Deus, da autora Kelly Madureira, eu sou uma personagem, uma das 10 mulheres que descrevem aqui o seu encontro com Jesus e como isso mudou a sua vida. E o meu capítulo tem por título Da Cadeira de Rodas à Sandália de Salto Alto. E aqui conta um pouco, né, sobre esse relacionamento abusivo, conta sobre o meu processo de cura, né, que eu sofri um acidente quando eu tinha 21 anos, tive um traumatismo raquimedular que me deixou paraplégica, até vou compartilhar aqui com vocês, depois você mostra lá para as meninas, viu? Sim. Essa foto que eu deixo aqui sempre na minha Bíblia, para me mostrar, né, de onde Deus me tirou. Então, paraplégica aos 21 anos, e aí foi que esse cenário da violência, então, se apresentou na minha própria vida. E aí, quando eu conheci a Kelly, num curso de pós-graduação, ela se encantou, assim, com a minha história, e quando Deus colocou no coração dela este projeto, eu fui uma das 10 mulheres convidadas para compartilhar isso. Então, além dela falar sobre esse processo de cura, ela dá uma ênfase sobre como que uma mulher capaz, consciente, se submete a um relacionamento abusivo. Então, tá aí a dica, 10 mulheres, 10 histórias de um só Deus. Depois, eu participei de um outro projeto que é 40 dias dedicados à edificação, transformação e cura, que é Família, o Extraordinário Plano de Deus. Aqui nós somos 26 mulheres, é um projeto da Igreja Batista do Bacaxeri, foi liderado pela Priscila Ferreira, e aqui aborda várias fases da vida de uma mulher, da vida de uma família, mais propriamente dito, porque não é só para mulheres. E eu escrevi sobre a questão do enfrentamento à violência contra mulheres na perspectiva bíblica. Depois veio, então, o nosso livro, né, o Devocional das Mulheres Escolhidas, mas antes de falar dele, já que você falou dos milagres, eu quero falar sobre a matemática da fé. Experiências extraordinárias de amor, do amor de Deus, organizado pela Fernanda Camargo. Nós somos 20 coautoras, e o meu capítulo é o capítulo 7, que aí eu vou responder a sua pergunta, que é Frações de Milagres, entendendo a manifestação divina. Eu divido a minha vida até aqui, depois já aconteceram muitos outros, tá? Mas até o momento que eu escrevi esse livro, eu havia dividido a minha vida em 5 frações de milagres, entendendo que milagre é a manifestação da graça de Deus em situações que estão além do controle humano. Só que tem um detalhe, para ver milagre, nós precisamos ter fé, né? Eu falo que aquele que tem muita fé, a gente costuma ver milagre em tudo, ver a mão de Deus em tudo. E aquele que é muito cético não vê a mão de Deus em nada. Ele vai buscar sempre uma justificativa plausível que a ciência traz, né? Vai uma justificativa racional.
Então, eu estou neste lugar de quem crê e crê muito. E por isso, acho que o Senhor me permite visualizar, identificar tantos milagres. E eu começo aqui falando, né, citando 1 Tessalonicenses 5,18, que é um versículo que marca muito a minha vida: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. No momento que nós estamos passando, nós não conseguimos identificar sentido, não tem propósito, parece, mas Deus não faz nada por acaso. Nada acontece por acaso. Então, a primeira fração de milagre é justamente 1/5 de milagre, superando uma infância conturbada, onde eu conto um pouquinho da minha infância, né? Sempre ressaltando que milagre é um evento extraordinário que ocorre como resultado da intervenção divina e visa reforçar a certeza da existência de um Deus criador. 2/5 de milagre, superando a deficiência física. Eu fiquei paraplégica aos 21 anos, sem perspectiva de voltar a andar. Meu caso foi estudado, foi levado em congressos, mas Deus tinha um plano especial. Na meio daquela luta, violência, eu olhar para o meu corpo, imagino uma menina de 21 anos, eu com 1,70 m, fiquei com 46 quilos, escaras de decúbito. Quando eu olhava para o meu corpo, eu me perguntava: Senhor, mas por quê? Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para as pessoas, por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Deus nunca prometeu que ia restaurar o meu relacionamento, mas Ele me entregou uma promessa: eu vou restaurar a sua saúde, para a honra e glória do meu nome. E o Senhor me pôs de pé. E hoje eu caminho para a graça do Senhor. E para mostrar que o mesmo Deus que operou milagres no passado, Ele continua operando milagres hoje. Então não espere uma grande manifestação, fogos de artifício, uma coisa assim extraordinária. Deus está operando milagres a cada manhã, a cada dia. Livramentos que o Senhor nos dá que a gente não tem nem noção. Então eu me lembro que o dia mais difícil da minha vida, eu olhei para minhas pernas todas atrofiadas, vaidade zero, né? Sofrendo violência, sofrendo abuso, porque eu sofri todos os tipos de violência, inclusive a violência sexual, porque eu me submetia ao relacionamento sexual, porque eu queria salvar o meu casamento, e não sabia que essa altura do campeonato, o meu ex-marido, que também era um pedófilo, estava me usando, e eu olhava para aquilo tudo, eu queria pôr fim àquele sofrimento, né? E por algum momento eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu quero falar sobre isso, que nós estamos em setembro, né, o setembro amarelo, e uma pessoa que pensa em tirar a sua própria vida, ela não quer morrer, ela quer pôr fim ao sofrimento. E por algum momento isso passou na minha cabeça. Eu pensei que se eu me jogar aqui da janela, eu vou cair numa área profunda da piscina, não tem ninguém para me socorrer, pronto, acabou, ninguém mais vai sofrer, eu não vou dar trabalho mais para ninguém, porque eu não tinha perspectiva, né? E sofrendo muito naquela relação, mas foi nesse instante que o Senhor, de uma forma extraordinária, usou uma pessoa que trouxe uma palavra ao meu coração, dizendo que Ele via tudo que eu estava passando. Ele via como, quando eu olhava para o meu corpo e perguntava por quê, no banheiro. Ele foi tão preciso. Sabe quando você sente assim um grãozinho de areia na mão do Senhor? Foi assim que Ele me fez sentir. E ali eu me agarrei naquela promessa, eu não aceitei mais aquela condição. O dia que entrou a cadeira de rodas na minha casa foi o dia mais difícil da minha vida até então, mas eu não aceitava aquela condição. Eu falava: Deus me fez perfeita, eu vou voltar a andar. E o Senhor tem promessa na minha vida, eu creio. E eu alugava a cadeira, renovava a cadeira, depois veio andador, depois veio muletas. E ao final dos 2 primeiros anos, que era quando a junta médica que me acompanhava dizia que ia avaliar com quais sequelas eu ficaria, porque certamente eu não voltaria a andar perfeitamente, a andar normal. Eu já estava, para honra e glória do nome do Senhor, caminhando com muletas canadenses, mas eu já caminhava, eu já tinha liberdade. Aquilo para mim era o máximo. Ali a promessa do Senhor já tinha se cumprido, mas Deus tinha muito mais para mim. E aí vem a sequência, né? 3/5 de milagres, superando a violência doméstica, mesmo nesse momento muito difícil, eu tomei a atitude de sair desse relacionamento. E detalhe, enquanto era comigo, enquanto os abusos, a violência, todo aquele processo degradante era comigo, eu pensava que eu tinha que dar conta. Inclusive, o meu ethos protestante me colocava num lugar de culpa, num lugar de responsabilidade pela salvação, pela transformação do outro. E eu permanecia. E é por isso que hoje eu falo muito sobre esse tema nas igrejas. Isso é tão importante você falar sobre esse tema, porque muitas mulheres se sentem presas num quadro exatamente como você acabou de relatar aqui. Quantas mulheres estão nesse círculo de situação de abuso emocional, físico, financeiro, em todas as áreas, cerceadas da liberdade, de contato muitas vezes com familiares, e ainda se sentem culpadas por
esse marido não congregar, ou congregar e não ser aquele homem, ela se sente irresponsável. Por isso que é tão importante, Regiane, você falar para nós sobre isso e para nossas ouvintes, para que há um caminho e como você saiu dessa situação toda. Porque só aqui eu contei, assim, uns trocentos milagres. Uns trocentos e um... Olha, uns 1000 e poucos milagres, porque olha só. É todo dia. Pense, esse homem poderia ter matado, você no acidente você poderia ter morrido. Ou as questões familiares que você poderia não ter sobrevivido. Então a sequência de milagres, o cuidado de Deus, a mão do Senhor sobre a tua vida foi muito profunda. É verdade. E a tua voz, realmente, ela é uma voz necessária para esses dias. E a minha oração é que muitas mulheres que estão nos ouvindo escutem com os ouvidos espirituais para essa tua fala tão profunda aqui conosco hoje. E não só as mulheres, os nossos líderes religiosos. Exatamente, precisam amiga. assumir esse papel da igreja para enfrentar essa mazela que tem assolado vidas, né, tem devastado famílias. É um problema muito sério, nós precisamos falar sobre isso. E aí eu trago muito essa questão assim, da má interpretação do princípio da submissão. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nos sujeitar, nos submeter uns aos outros. Nós precisamos nos sujeitar, nos submeter às autoridades. E nós, mulheres, com os nossos maridos, pensando que ele é o sacerdote do nosso lar e nós fomos a escolhida para ser auxiliadora dele nesse processo, mas não tem o mais, o menos, nós estamos no mesmo patamar de importância, porém, cada um exercendo o seu papel. E aqui não cabe, a violência não cabe neste espaço. De forma nenhuma. A violência e os relacionamentos abusivos, ele veio, né, com a queda do homem, com a entrada do pecado. Então nós somos chamados para restauração, nós somos chamados para reconexão com o Pai. E aí nós precisamos, não só essa, mas inúmeras outras mazelas que a gente precisa pensar desse ponto de vista, né? Qual que era o propósito original do Senhor, o propósito da criação, certo? Com o pecado, com a queda, tudo se distorceu. E agora nós somos chamados para esse lugar de redenção, de reconexão com o Pai. E esse é o meu papel, é o seu papel, é o papel dos líderes religiosos, é o papel das nossas lideranças organizacionais, dos governos, né? E estão falando isso que é uma questão mundial, infelizmente. Mas enfim, vamos seguir. Então, passei aqui 3/5 de milagres superando a violência doméstica. Aqui eu costumo fazer um parênteses e dizer, a minha dor me fortaleceu. A partir do momento que eu ressignifiquei a minha dor e que eu defini, não, no que depender de mim, nenhuma menina ou mulher vai sofrer violência por falta de informação. Eu fui me qualificar, eu fui me formar, eu comecei a produzir material, eu comecei a dar palestras, participar de espaços onde a gente podia conversar abertamente sobre isso e tentar vislumbrar alguma solução, algum caminho. E hoje, graças a Deus, as igrejas, as organizações sociais estão atuando juntas nesse sentido. 4/5 de milagre, sobrevivendo à Covid-19. Aí você perguntou qual que foi o mais marcante. Eu vou trazer para este milagre. Tem como equalizar qual que é o mais marcante? Sabe por quê? Porque aqui foi a porta, a oportunidade de eu estar tão sensível e colocar de lado, a gente conversava sobre isso, né, antes da reunião, deixar de lado, deixar de ouvir todas as outras vozes para ouvir única e exclusivamente a voz do Senhor. Então, foi preciso, depois de eu passar por isso tudo, passar por esse relacionamento abusivo, buscar ajuda, socorrer essa menor, né, que estava envolvida nesse quadro, e me qualificar e passar a ser voz. Deus restaurou a minha vida, não só física, mas emocionalmente, me deu oportunidade. Hoje, graças a Deus, sou muito bem casada com o pastor Daniel Barragan. Amor, I love you. Sou mãe, não podia ser mãe, acho que eu nunca comentei isso com você, eu não podia ser mãe. Eu tive 7 gestações, 4 abortos. Hoje eu sou mãe de 3 filhos maravilhosos, perfeitos, bênção do Senhor, Isabelle, Laura e Davi. Mamãe ama vocês. E o Senhor me fez ressignificar tudo isso, né? Mas não era só para mim. Tinha algo além. E foi aqui que eu acho que foi a grande virada. Depois de reconstruir a minha história, ganhar meu esposo para Jesus, hoje ele é um pastor abençoado, eu falo que eu pelejo, eu me arrasto,
não só de joelho, mas eu me arrasto literalmente com a boca no pó, para tentar ser a mulher de Provérbios 31. E que é tão difícil, mas eu tenho a grata satisfação de ter do meu lado um homem segundo o coração de Deus. E ainda por cima Deus me deu o privilégio de ganhar ele para Jesus. Eu brinco, né? Ele é argentino. Quando eu o conheci, imagina, há 20 e tantos anos atrás, eu magrinha, ele brinca que uma bicicleta tinha mais carne do que eu. Homem bonito, executivo, de multinacional, bem-sucedido. Qual que era a chance desse homem olhar para mim? Nasquelas condições que eu estava, me sentindo a última da espécie, né? Mas o Senhor tinha propósito especial e eu brinco que Jesus falou, você gostou dele? Bonitinho, né? Quer ele para você? Ganha ele para mim que eu te dou ele de presente. E foi assim, eu ganhei meu esposo para Jesus, a gente se casou, entre namoro e noivado foram 2 anos, agora nós estamos completando 22 anos de casados, e o Senhor restaurou por completo, às vezes até eu esqueço do que eu vivi, até me esqueço, porque assim, se a gente está passando pela prova e sabe que lá na frente a gente vai ser galardoado, a gente passa tranquilo, né? Mas não, naquele momento era tudo nebuloso, não tinha expectativa, não tinha esperança positiva. Mas graças a Deus o Senhor tinha uma nova história para mim. Casamos, tivemos nossos filhos, seguimos com a nossa vida, né? Eu fui estudar, fui trabalhar, ele também. E até que chegou a época, né, da pandemia, Covid-19. Eu e ele fomos acometidos por essa enfermidade, naquele momento mais tenebroso, que não tinha leito, não tinha oxigênio, não tinha tratamento, não tinha vacina, e nós ficamos muito mal. Eu muito preocupada com ele, que já tinha algumas questões de saúde, mas, pasme, eu imaginava que para mim ia ser uma gripe, uns sintomas mais leves possíveis, e não foi assim que aconteceu. Eu tive até onde a gente controlou, era 70% de comprometimento pulmonar. E a gente fez todo esse tratamento, acompanhada por uma equipe médica, mas eu também sou técnica em enfermagem, então eu fazia a administração dos medicamentos nele, medicamento em mim. E teve uma noite que eu tinha, assim, convicção, estava muito difícil, eu já não conseguia respirar. E aquilo estava, eu imaginei assim, meu Deus, eu fiz a medicação injetável nele e eu olhei, debaixo da pele dele, eu vi o sangue coagulado. E ele com muita dificuldade, e eu pensava, eu não posso adormecer, porque se eu adormecer, ele vai morrer e eu vou acordar com ele morto do meu lado. E eu pelejando ali para permanecer desperta. Mas chegou um momento que estava tão difícil, foi tão difícil que eu falei, Senhor, eu entendi. Chegou a minha hora. Se o Senhor vê que eu estou pronta, o Senhor pode me recolher, mas preserve o meu marido para terminar de criar os nossos filhos. E ali eu dei o meu último respiro. O que eu achei que seria o meu último respiro, e eu acordaria na glória com o Senhor, que essa é a nossa esperança, né? Nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. E ali, minhas irmãs, de uma forma audível, como nós estamos conversando, eu ouvi o Espírito Santo dizer, ainda não. Eis que eu estou soprando oxigênio nos seus pulmões, porque você vai ser voz de multidão. Eu estou levantando um exército de mulheres dotados de dons e talentos, que eu mesma entreguei, mas que por inúmeros motivos, muitas dessas mulheres não estão vivendo o meu propósito para elas. E algumas dessas mulheres estão próximas a você. O que você está fazendo? O Senhor talvez hoje esteja perguntando para você, o que você está fazendo com as oportunidades que o Senhor te deu? E ali eu falo, né, dos 14 dias que eu passei lutando para sobreviver, os próximos 3 dias eu não sei precisar exatamente o tempo, porque a gente perde a noção do tempo, do dinheiro, do racional, enfim. Eu estimo que sejam 3 dias, eu passei no que eu chamo de coma induzido pelo Espírito Santo. Eu caminhei com o Senhor. E às vezes eu tive muito temor de falar sobre isso no começo desse processo, né? Mas hoje eu não importo, porque eu sei qual é a minha identidade. Foi a minha experiência com o Senhor. E se você não teve essa experiência ainda, eu desafio você a buscar no Senhor, porque eu acho que todo cristão genuíno precisa ter o seu Peniel com o Senhor. Sabe, quando Deus escreve o seu nome na pedra, dá um novo nome para você e determina o resto da sua vida, foi esse o meu momento. E ali o Senhor trouxe resposta de muitas questões que eu tinha desde a minha infância. E me mostrou, me entregou o que hoje é o movimento Mulheres Escolhidas. No meio dessa visão, desse processo tremendo, o Senhor me deu uma visão que eu entregava este colar. Eu colocava no pescoço de uma mulher este colar, que é o símbolo do nosso movimento, escrito escolhida com o coração na ponta. E quando eu colocava esse colar nessa mulher, que eu não vi o rosto dela, uma mulher sem nome, uma mulher sem rosto,
E eu colocava esse colar no pescoço dela e o Senhor me dava uma palavra profética, colocando por terra toda competição, toda comparação, toda concorrência. E ao invés disso, o Senhor dava uma autoridade sobre a vida dela de profetizar o reino de Deus entre nós. E é sobre isso, o movimento Mulheres Escolhidas, hoje é isso, eu não tinha a menor ideia do que viria a ser. E aí eu entendi, e eu fiquei gravado, eu falo que assim, que antes da Covid, eu não tinha memória, eu tinha uma vaga lembrança. Agora vocês imaginem como é que eu fiquei depois da Covid, todas as sequelas que eu tive depois. E quando eu recuperei a consciência e não conseguia falar, porque eu fiquei totalmente sem voz. E os pulmões comprometidos, né? Que eles chamavam lá de vidro fosco. Então, 70% dos meus pulmões estavam comprometidos. Então, eu tinha dificuldade de respirar. Você imagina falar. Então eu não falava. Pensei, como é que eu vou ser voz, né, se eu não falo? Jesus deu um jeitinho nisso, até eu falo para ele, não precisava nem ser tanto, né? Mais um milagre. Mais um milagre. Aliás, vários aí, né? Vários, vai somando. Presta atenção. Eu já perdi as contas aqui, gente. Sei vocês aí, mas a gente já perdeu as contas aqui. E quando eu consegui verbalizar tudo aquilo que eu tinha vivido, contei com muita dificuldade pro meu marido, ele falou, de onde você tirou tudo isso? Eu falei, eu caminhei com o Senhor e contei a minha experiência para ele. Ele falou, coloca isso no papel, escreve isso que você vai esquecer. E hoje eu falo claramente de cada detalhe disso como se eu tivesse despertado agora desse processo. Porque foi muito forte. Foi um resgate verdadeiramente da minha identidade no Senhor. E ali ele falou, né? E escolhida para mim ficou muito claro. Daí a origem do nome do movimento, Mulheres Escolhidas. E o Senhor ali já me entregou também os 3 pilares fundamentais do nosso movimento, que é espiritual, liderança e ação social. O Senhor trouxe estratégias. E foi assim, tremendo, tremendo. Eu acordei, despertei querendo fazer, mas não tinha força, não tinha voz, não tinha nada disso. Enfim, vivi mais um processo. No final do ano, isso foi em abril. Quando foi no final do ano, eu peguei Covid de novo. Eu nem tinha me recuperado, eu peguei Covid de novo. Só que aí, nesse momento, eu já tinha tomado a primeira dose da vacina, né? Já estava até imunizada pela própria doença. Mas, de novo, eu falei, Senhor, eu já entendi, eu vou obedecer. E aí, de novo, eu tive um processo, porque eu imaginei, eu escolhi, contei, selecionei 7 amigas que estavam, Deus não tinha falado? O Espírito Santo não tinha falado que eram pessoas que estavam próximas a mim? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar essa história, né? Escolhi 7 amigas que já me conheciam, caminhavam comigo, e contei, compartilhei aquilo e comecei um grupo. Pensei em começar um grupo, com 7. Um grupo de devocional, um discipulado, um PGM na minha casa, virtual, nem sabia direito como é que isso ia acontecer. Até que o Senhor, uma madrugada inteira, o Senhor me despertou e eu comecei a orar. E o Senhor me chamava para orar e colocava mulheres na minha mente, e eu comecei a orar. Eu contei, gente, eu tenho isso registrado. Naquela madrugada, e não era só orar, eu tinha que orar e tinha que mandar uma mensagem. Você que está nos assistindo, depois comenta lá, se você alguma madrugada recebeu uma mensagem minha dizendo, eu estou orando por você agora. Nessa madrugada, Mirtes, foram 62 mulheres. Algumas foi fácil, que eu já caminhava com elas, sabia da jornada delas, mas em algumas eram pessoas que tinham me ferido, que tinham me machucado, e o Senhor falava, ora por ela, manda mensagem, orar tudo bem, vou orar. Agora mandar mensagem, meu orgulho, onde é que fica, né? É verdade. E o Senhor falou para mim. Que desafio. E o Senhor falou claramente, eu falava, Senhor, essa não. E o Senhor disse, essa sim. Essa porque sim. ela precisa saber que o meu amor por ela é tamanho ao ponto de eu despertar você, a última pessoa que gostaria de falar com ela. Talvez Que você incrível. esteja processando alguma mágoa e que você precisa perdoar ao ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que, em perdoando, Deus vai estar liberando algo profético na sua vida. Você vai estar pronta para viver aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para você. E aquilo foi curativo para mim. E quando eu despertei, o Espírito Santo trouxe uma palavra dizendo que não são 7, são tantas quantas quiserem. E não é no privado, é no público. Que eu tinha que sair da minha zona de conforto e ir para as redes sociais. Gente, tudo bem, o resto. Mas ir para a rede social, eu falava, Jesus, eu não sei, eu não gosto, eu não quero estar nesse lugar, tem quem gosta, tem quem quer, eu vou lá, vou bancar ridículo, eu vou pagar mico, como diria na minha terra. O Espírito Santo falou, quem disse que é sobre você? É sobre aquilo que eu quero fazer por meio da sua vida. Mirtes, é sobre aquilo que o Senhor quer fazer por meio da sua vida. Ele quer usar a instrumentalidade que Ele já te direcionou. Amém. Ele quer ampliar. O Senhor, neste dia, que seja um marco espiritual na sua vida, na autoridade do Espírito Santo. Amém. Que hoje,
barreiras. Amém. O Senhor hoje está largando as suas fronteiras. Amém. O alcance da sua voz, o alcance do seu acolhimento. Amém. Receba isso como algo do Senhor, como Amém. um dia eu recebi hoje, com muito temor. Amém. Eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo. Amém. Eu Um recebo. tempo de fronteiras mais largas, de amplitude. E, Paulina, você que com essa entrega, com esse coração, o Senhor quer para você, quer entregar para você hoje mais ousadia. Amém. Amém. Temer por quê? Né? Com certeza ele já tem desafiado você para algumas coisas e que você está esperando chegar o tempo certo, os recursos. Eu quero dizer assim, para você também que está nos ouvindo, às vezes a gente fica esperando nesse lugar. Sim. Eu quero, infelizmente, dar uma má notícia. O lugar do tempo certo, dos recursos oportunos, de estar tudo bem com a família, de estar tudo acontecendo, isso nunca vai chegar. Porque o inimigo não quer que isso aconteça. Então, primeiro, vê um monte de coisa boa, salutar, válida, que nos impede de viver o propósito de Deus. Quando tudo isso não é o suficiente, o inimigo vai lançar os dardos inflamados para desviar o nosso foco, para deturpar a nossa visão, para nos limitar. E é sobre isso. E quando a gente tem a convicção da nossa real identidade em Cristo, a gente entende que todas essas coisas, todos esses processos são base para aquilo que a gente vai viver lá na frente, aquilo que o Senhor vai nos confiar. Então eu acredito que eu ter vivido todos esses processos hoje me dá uma certa autoridade para poder acolher uma mulher vítima de violência, para poder conversar com aquela que está com a sua identidade ferida, que não consegue se olhar no espelho e se reconhecer. Um processo de depressão, pelo qual também passei. Processo de, sabe, simplesmente a gente não se reconhecer quando a gente se olha no espelho. É também sobre isso. E saber que a gente não está sozinho. Verdade. É verdade. Eu estou aqui processando tudo isso que eu acabei de ouvir agora e recebo cada palavra. Né, Paulina, estamos Amém. aqui. Não sei você aí que está nos ouvindo no podcast, mas nós estamos aqui sentindo fortemente a presença de Deus. Ela está inundando esse local aqui. Amém. E eu espero Jesus é o que Senhor, aonde Espírito você está nesse momento, não importa onde que você esteja, se você esteja num carro, na tua casa, aonde que você está esse no momento, que você esteja recebendo a graça, o favor e o aconchego. Aquele aconchego, aquele amor que só o Senhor Jesus pode dar. Ninguém mais pode dar, mas o Senhor Jesus, Ele pode dar. Ele pode te dar estratégia, Ele pode trazer uma direção para você, assim como está em Salmos 25. Sugiro você abrir a palavra e ler Salmos 25, que ele fala que aquele que se alinha com o Senhor, Ele instrui no caminho que deve andar. E nós buscamos essas verdades para a nossa vida, na verdade, minha querida? É sobre isso. E aí chega lá nos 5 quintos de milagre, né? Depois de viver esse processo, 5 quintos de milagres escolhida para despertar mulheres. Nada ocorre por acaso. Deus tem um propósito específico para cada uma de nós. E assim como a superação da minha dor me colocou neste lugar de enfrentamento, de luta, de acolhimento, eu creio que o Senhor tem um plano especial para cada uma de nós. Eu creio também Todos nisso. são chamados. Eu creio. E alguns são escolhidos. Uns são escolhidos para apóstolo, outros são escolhidos, né, para profeta, uns são escolhidos para fazer o acolhimento ali na recepção da igreja, outros são escolhidos para ministrar, outros para louvar. Eu falo que se eu pudesse escolher, eu amo louvores, né? Se eu pudesse escolher, eu escolhia o dom do louvor. Mas Deus distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja naquele tempo. E, como eu disse, começou por isso aqui. E a coisa foi transbordando. Quando Deus me deu a visão do que hoje é o movimento, né? Eu não tinha dimensão do que aconteceu, do que aconteceria. Eu comecei o movimento com 7 mulheres. Comecei a mandar as mensagens dos devocionais nos grupos do WhatsApp. E, assim, às vezes você vai perguntar para mim, tá, mas sempre você recebeu o apoio? Eu sempre recebi o apoio do meu esposo e sempre recebi a direção do Senhor. Mas houveram vozes que, mais uma vez, me acharam inadequada, que, mais uma vez, me pediram para eu me calar,
Eu me lembro que eu contei para uma pessoa, compartilhei com ela aquilo, o chamado de Deus e como Deus estava processando aquilo na minha vida. E eu estava fazendo o primeiro devocional, eu tinha muita resistência de dedicar para o Senhor a primeira hora. E quando eu contei tudo aquilo que eu estava vivendo com uma pessoa, a pessoa olhou para mim e disse: mas você acha que Deus falou isso para você? Isso é coisa da sua cabeça. Talvez tenha alguém que estejam cortando você, não te podando, porque a poda gera crescimento, mas cortando, limitando você de viver aquilo que o Senhor tem para você. E eu estou aqui para dizer que quando o Senhor tem um plano especial, por mais que sejamos improváveis, por mais que sejamos pequenas, por mais que sejamos desqualificadas, o Senhor vai fazer o infinitamente mais nas nossas vidas e através dela. Então comecei o movimento com 7 mulheres, encaminhando as mensagens via grupo de WhatsApp. Esses grupos foram ganhando dimensões, a gente foi crescendo por todo o Brasil, daí a pouco brasileiras que estão morando fora do Brasil começaram a acompanhar também. Criei um quadro lá no Instagram, saí da minha zona de conforto. Gente, eu não sabia fazer um post. Quem fazia o postzinho bem infantil era minha filha. Eu não sabia nada de rede social, sei muito pouco ainda, mas enfim. Em obediência, porque este era um lugar muito difícil para mim. E começamos com isso. Ao passar 3 anos, a gente já tinha feito mais de 40 livros. Nem sempre sou eu, sempre é uma mulher escolhida que compartilha aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração em forma de devocional, e um convida o outro, e a coisa vai ganhando uma dimensão até que, há uns 2 anos, o Espírito Santo falou: é a hora do Movimento Mulheres Escolhidas ter o seu próprio devocional. Eu falei: Senhor, mas eu já faço tanta coisa, né? Eu trabalho fora, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou esposa de pastor, temos o nosso ministério, é tanta coisa, está passando por um turbilhão na área da saúde. Eu falei: Senhor, mas isso, o Senhor falou: sim. Chegou a hora. E aí, ao participar desses outros projetos, o Senhor me deu a visão. Não era para eu escrever tudo sozinha, apesar que eu conto um pouco do meu testemunho, mas era para eu cumprir o meu propósito, que é despertar mulheres para fazer a diferença onde Deus nos colocou. E nós precisamos fazer a diferença em todas as esferas da sociedade. A começar no nosso lar, na nossa família, na nossa comunidade de fé, lá no nosso trabalho, nas artes, na política. Onde o Senhor abrir uma oportunidade, é ali que Ele quer te usar. E você é ministro do Senhor, é um sacerdote do Senhor, em tempo integral. Você é cristã em tempo integral. E muita gente está brincando de ser agente secreto. Está nos ambientes, as pessoas nem sabem que elas são cristãs. Primeiro, porque elas nunca falaram. E segundo, porque não dão o verdadeiro testemunho, né? Onde elas estão. Então, muitas vezes envergonham, às vezes nem fala para não ser cobrado. Porque nós temos, sim, o nosso manual de fé e de conduta. E eu acredito fielmente que quando a mulher ela tem a identidade restaurada, como nós estávamos conversando, ela deixa esse lugar de agente secreto que ela se encontra e, de fato, assume a vida cristã. Se posiciona em todas as esferas da vida dela. Exatamente. E carregando isso, né? Os nossos princípios e valores, que são coisas inegociáveis. Né? E isso que nós temos que ter essa clareza. É tanta profundidade na nossa conversa aqui. Que é impossível não se emocionar. É impossível. E quem tem ouvidos, ouça, né? Porque eu estou aqui profundamente tocada, inspirada a viver muito mais conectada e viver de fato os propósitos que Deus já colocou na minha vida. Amém. Então, eu creio sim que a sua voz está ecoando por todas as nações, que muitas mulheres estão sendo inspiradas e tocadas pelo seu testemunho, pelas cicatrizes que você já teve e que foram plenamente curadas por Deus, e hoje você é essa mulher linda, poderosa em Deus, poderosa, sendo usada poderosamente pelo Espírito Santo. Amém. Obrigada, né, mais uma vez. E a gente quer, né, fazer mais algumas perguntinhas, apesar de você já ter compartilhado tanto, Rejane. Por favor. A gente gostaria de continuar mais um pouquinho, né, Nix? Nós estamos caminhando para o final. É tão rico o que está acontecendo aqui hoje, que de fato a gente gostaria de deixar a Rejane aqui uns 3 horas aqui conosco, de tão profundo aqui. A equipe também está aqui parte toda 1, parte emocionada aqui conosco. Para encerrar, se você pudesse olhar nos olhos de uma mulher agora, que está vivendo a dor, sem enxergar saída nenhuma, que ela não consiga enxergar,
Porque no meio da dor a gente não consegue enxergar a saída. A gente já viveu isso. O que palavra que você entregaria para ela? Eu entregaria aquilo que eu recebi. Você é escolhida. Desde o ventre, quando você ainda estava informe, o Senhor te escolheu e Ele tem um propósito especial para você. Então, não importa nada que você tenha vivido. Não importa as palavras duras que você tenha ouvido, de inadequação. Como eu sigo ouvindo essas palavras, só que hoje não me fere mais. E é disso que trata o nosso livro, Mulheres Escolhidas da Identidade ao Propósito. É uma jornada que fala sobre identidade, paternidade, cura emocional, cura física, intimidade, santidade, obediência e propósito. Eu desafio você a fazer essa jornada de 40 dias. Eu tive o privilégio de coordenar aqui 40 líderes que o Senhor usou poderosamente para trazer essas verdades tão necessárias. Então, eu fecho colocando exatamente isso. Antes de você nascer, o Senhor te escolheu. E não importa nada que tenha acontecido a partir daí. O plano do Senhor não muda. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o propósito pelo qual Ele te criou para ser, desde que você se permita viver esse processo, primeiro, reconhecendo a paternidade dele. Às vezes, você foi ferida quando você ainda era criança, né, por aqueles que deveriam te proteger. Isso deixou marcas na sua vida. Mas aí eu pergunto, será que você está sendo justa com você mesma em arrastar correntes durante todo esse tempo? Tantos processos na sua vida que poderiam ter sido diferentes. E aí a cada pressão, a cada processo, a cada pressão que o diamante está para ser formado, você volta para aquele lugar de dor. É justo com você? Eu tenho certeza que não foi isso que o Senhor preparou para a sua vida. Então, minha amada, tome posse da sua identidade no Senhor. Assuma a sua posição de filha amada e junte-se a nós. E vamos, nós que já passamos pelo processo de cura, vamos nos dar as mãos e vamos ajudar para que outras mulheres, outras pessoas, outras famílias, porque uma mulher curada cura. E eu acrescento, a mulher curada, ela cura gerações. Porque o que aconteceu com você, às vezes você não teve o domínio, não teve como se proteger, né? Mas o que você está fazendo com o que fizeram com você? É hora de reprocessar isso, ressignificar isso. E não tem lugar melhor de você entregar todas as suas dores que não seja ao pé da cruz de Jesus. É sobre isso. Que palavra poderosa. Regiane, muito obrigada por essa mensagem, pelo teu sim de estar aqui conosco, de abrir teu coração tão profundamente. Eu que agradeço. Nós sentimos aqui a presença do Senhor profundamente nos cobrindo aqui. Na verdade, Paulina, de coração, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Paulina, por estar aqui conosco também. Muito obrigada, Regiane. Eu posso quebrar o protocolo? Um minutinho? Com certeza pode. Nós deixamos. Confirmando, então, essa palavra profética, e por isso que eu falei para você, para segurar aí a sua expectativa, e quando eu estava vindo, o Senhor me deu uma palavra, que era de comissionamento. Uma palavra de comissionamento. E você hoje, como minha anfitriã, eu quero reconhecer você como essa mulher escolhida que o Senhor separou. E é por isso que no versículo-chave do nosso movimento é Jeremias 1:5. Assim como o Senhor falou a Jeremias, o Senhor está dizendo hoje para você, você é escolhida desde o ventre. O que eu quero fazer na sua vida e através da sua vida é algo que você não tem dimensão. E eu te reconheço e quero honrar a sua vida colocando o colar de escolhida em você. Eu recebo. Eu não sei se vou até lá, você vem até aqui. Paulina, me ajuda, depois eu tiro uma foto. Então, que esse dia marque, né, esse símbolo. É uma semi-joia que não chega nem perto de tudo aquilo que o Senhor já te deu e vai te dar a oportunidade de alcançar em termos de valor. Mas eu quero que cada vez que você olhar para este símbolo, você se lembre do chamado do Senhor para a sua vida. Quem você é, escolhida para dar voz. Que Deus abençoe sua vida. Como a gente termina um episódio desses depois de viver tudo isso? Eu queria levantar e ir até lá, abraçar, mas já vamos fazer isso. Mas daqui a pouco nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos permitir esse tempo de choro, de abraço,
que é necessário também. Eu não tenho palavras, eu estou simplesmente surpreendida neste momento pelo Senhor, completamente surpreendida. Eu realmente fiquei sem palavras. É muito forte o que está acontecendo hoje aqui, foi algo que os céus programou, porque Amém. Hoje nós estamos gravando esse episódio, quem está assistindo até agora, nós estamos gravando dia 24/9 de 2025. Há exatamente um ano, nós começamos de gravar esse podcast, que foi direcionado pelo Senhor. Fui comissionada pelo Senhor para começar esse podcast. Amém. Amém. Eu nunca tinha assistido um podcast. Muitas vezes você está assistindo aí, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não abri, as pessoas próximas me conhecem, eu brinco isso. Eu nunca tinha assistido um podcast. Quando o Senhor falou para mim, Mirtz, faça um podcast. E ali eu também passei por todo esse processo. E a primeira vez que eu assisti o meu podcast, quem rolar lá embaixo assistiu primeiro. Eu falei, meu Deus do céu, quantas coisas. E o Senhor ministrou no meu coração. Eu chorei bastante. O Senhor falou, existem pontos de melhoria que a gente vai melhorando conforme o processo. E é exatamente sobre isso. Mas esse podcast não fala sobre a Mirtz. E nem sobre a Rejane. Fala sobre o Senhor tem feito. Amém. Aqui nessa mesa, o Senhor tem construído pontes de cura. Amém. Profundamente. Tem colocado mulheres inimagináveis para sentar nessa mesa. Hoje, assim como a Regiane, que foi um presente dos céus, ela está aqui conosco. E eu quero encerrar exatamente com esse mesmo versículo, Jeremias 1:5. Vamos recitar ele aqui para você. Eu quero ler ele para você, porque é uma palavra rema na minha vida. Jeremias 1:5 diz o seguinte: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi e separei para que você fosse uma profeta para as nações. Jeremias 1:5. Você é escolhida. Eu reconheço você que está nos ouvindo, pois você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Pode você se olhar e não enxergar isso, mas eu quero dizer para você que você faz diferença aonde você está agora. E que o Espírito Santo traga essa verdade sobre você agora. Neste momento, clareza do teu destino, que é Jesus. Eu quero agradecer os nossos ouvintes desse 1 ano. Eu quero agradecer a Paulina, a Regiane novamente, a equipe que está aqui hoje, o Tiago, a Tati, as pessoas que fazem parte desse projeto tão lindo que surgiu num comissionamento do Senhor, através da música também, de dentro para fora. E muito obrigada, de coração, a você que nos segue, a você que muitas vezes escuta e não compartilha, ou não é sobre isso, é sobre o que Jesus está fazendo na tua vida. Um grande beijo no teu coração e até o próximo episódio. Muito emocionada, até o próximo episódio.